Oi, turminha, tudo bem com vocês? Tô aqui para gravar a videoaula, complementação da aula que a gente assistiu no Centro de Mídias, dia 6/7/2020, falando sobre reações de neutralização ácido base e cálculo de concentração. Vou dividir essa videoaula em duas, tá? Para não ficar muito grande. Nessa primeira a gente vai falar sobre as reações de neutralização, alguma parte teórica e mais básica. E cálculo de concentração a gente vai deixar para o vídeo seguinte, tá? Nessa videoaula a gente vai calcular com base em massa, tá bom? E no vídeo 2, na parte 2, a gente vai calcular a concentração, tá bom? Então, bora para a aula. Então, aqui o que a gente tem, né? Vamos trabalhar a habilidade. Qual é? Reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação de sais a partir de reações entre soluções ácidas e básicas. Depois, saber prever a quantidade em massa e quantidade de matéria e volume de base forte que deve ser adicionada a um ácido forte para que a solução obtida seja neutra, dadas as concentrações das soluções, tá? Então, essas são as habilidades que a gente vai trabalhar nessa videoaula. Só relembrando, então, que é uma equação química, né? A gente tem reagentes e produtos. Um exemplo aqui, né? H2 mais O2 produzindo H2O. Então, a gente tem aqui os reagentes, de amarelo, e aqui os produtos, aqui em vermelho, né? Sinalzinho de mais significa reage com, a setinha significa produzindo. Então, como é que a gente lê isso, né? Gás hidrogênio reage com gás oxigênio, produzindo água, ok? Só para vocês relembrarem, vocês vão encontrar aqui algumas letrinhas ao lado das substâncias. Então, aqui a gente tem esse exemplo. Hidrogênio na forma gasosa reage com oxigênio na forma gasosa, formando água na forma líquida. Então, essas formações aqui, a gente pode encontrar, que a gente tem aqui gasoso, gasoso e líquido, a gente pode encontrar na forma de gás, na forma de vapor, na forma líquida, esse aqui na forma de solução aquosa, como sólido, como cristal ou como precipitado. Então, todas essas siglazinhas aqui a gente pode encontrar do lado das substâncias, tá bom? Aqui também para a gente relembrar como é que a gente conta o número de elementos numa molécula, né? Então, aqui, hidróxido de alumínio, AlOH3. A gente tem um átomo de alumínio, 3 de oxigênio e 3 de hidrogênio. Por quê? O alumínio tá lá. Do lado direito dele, aqui, ó, não tem nenhum número, né? Aqui, ó, esse pontinho aqui, não tem nenhum número. Então, quando não tem nenhum número, é porque o número é 1, né? Na química, a gente não representa o número 1. OH, do lado desse O não tem nenhum número, então aqui é número 1 também. Do lado do H aqui não tem nenhum número, então é número 1 também. Só que preste atenção aqui, nesse OH ele está entre parênteses e tem um número do lado de fora. Isso significa que tudo que está aqui dentro eu multiplico por 3, né? Um outro exemplo aqui, a gente tem CaH2PO4,3. O que eu tenho aqui? Por que é um átomo só de cálcio? Mesmo exemplo lá de cima. Um átomo de cálcio, porque do lado aqui direito pequenininho embaixo, que é o índice, não aparece nada, então é porque é um cálcio só. H2, aqui embaixo eu tenho 2, então 2 átomos de hidrogênio. Aqui do lado do P, que é o fósforo, não tem nada, então é 1 de fósforo. Aqui do lado direito o oxigênio é 4, então é 4 de fósforo. Só que isso tudo está entre parênteses e tenho 3 do lado de fora. Então, tudo que estiver entre parênteses eu multiplico por 3. Então, H, 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. P, 1 vezes 3, 3 átomos de fósforo, oxigênio. 4 vezes 3, 12 átomos de oxigênio. O Ca eu multiplico por 3? Não, porque o Ca não está entre parênteses. Tá bom? Lembraram disso? Outra coisa que é importante a gente lembrar são os coeficientes estequiométricos, que são esses números grandões que ficam do lado aqui, ó. Esse aqui, que é o 2,
este e este daqui. São os coeficientes estequiométricos que a gente usa para fazer o balanceamento das equações, né? Que obedece à lei de Lavoisier, né? Tudo que tem do lado dos reagentes tem que ter do lado dos produtos. Vocês cansaram de fazer exercício desse tipo, né? No primeiro ano, no segundo ano, imagino eu. Então, aqui eu tenho, ó, 2 hidrogênios, mas como eu tenho 2 grandão do lado de fora, ele multiplica tudo isso daqui. 2 vezes 2, 4. Então, do lado de cá tem que ter 4 também. 2 com 2 aqui, 4. Oxigênio. Eu tenho 2 aqui. Eu coloquei 1 só para a gente ter bem claro aqui que é 1, mas a gente não representa o número 1, tá? E aqui, então, eu tenho que ter 2 oxigênios. Do lado aqui, não tem nenhum número. Então, que número é esse? É o número 1. 2 vezes 1, 2. E aqui desse lado, 2, ok? Mesma coisa aqui com esse nosso exemplo, que já entra no nosso assunto, que é uma gloriosa reação de neutralização, que eu tenho uma base mais um ácido formando um sal mais água. Então, essa daqui é a base, esse é o ácido, esse é o sal e essa é a água, ok? A gente já vai falar mais sobre isso. O que diz a lei de Lavoisier, né? A lei de Lavoisier nada mais é que a lei de conservação das massas, né? Então, a gente vai ter a soma das massas dos reagentes igual a soma das massas dos produtos, que foi o que a gente acabou de fazer lá atrás, né? Então, ó, eu tenho uma molécula aqui, um átomo de carbono, mais uma molécula de oxigênio, produzindo CO2. Então, carbono mais oxigênio dando CO2. Eu tenho um carbono, eu tenho um carbono aqui, 2 oxigênios aqui, dando CO2. Então, ó, um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Aqui mesma coisa, ó. Sulfeto de ferro mais HCl, dando cloreto de ferro mais H2S. Então, eu tenho um ferro. O Cl, eu tenho 1, eu tenho 2. Isso aqui está balanceado? Não. O que eu preciso fazer? Eu preciso pôr um. Deixa eu ver se consigo fazer um 2 bonitinho aqui. Ups. Um 2 aqui. Agora sim, ó. Cl. 2 Cl aqui. 2 Cl aqui. S, eu tenho um aqui e um aqui. H, 2 aqui e 2 aqui. Agora sim, a minha equação está balanceada. Se eu for pegar na tabela periódica e calcular as massas dos reagentes vão ser iguais às massas dos produtos. Se não tivesse esse 2 aqui, a massa dos reagentes seria igual à massa dos produtos? Não seria, ok? Beleza, então. E a lei de Proust, vocês devem lembrar que é a lei das proporções constantes. Já vamos direto para o exemplo aqui para ficar mais prático para vocês, ó. Hidrogênio, carbono e nitrogênio. Qual a proporção entre os três aqui? Se eu preciso de 30 gramas de hidrogênio, 60 gramas de carbono e 120 gramas de nitrogênio para uma reação, vamos aqui para o de baixo aqui para ficar mais fácil para vocês, direto, para vocês enxergarem direto. Se numa outra reação eu preciso de 1, quanto eu precisaria daqui, ó? 30 para 1. Quantas vezes foi isso aqui foi menor? 30 vezes, né? Se aqui é 30 vezes menor, aqui vai ser 30 vezes menor. Aqui só pode ser, então, 2. Aqui 30 vezes menor. 30 vezes menor que 120 vai dar 4. Aqui, para essa do meio, se é 1 para 8, então são 8 vezes mais. Deixa eu mudar de cor. 1 para 8 aqui, ó. Daqui para cá. Tentar na setinha. 8 vezes, né? 8 vezes. 8 vezes. Meu X ficou horrível, mas é um X, tá? Daqui para cá. 2 para 16. Quantas vezes? 8 também. 8 vezes. Então, X mais caprichado aqui.
4 para 32, quantas vezes mais eu preciso de massa? 8 vezes também. 8 vezes. Certo? Só relembrando aqui, que daqui para cá foram quantas vezes mais de massa? 30 vezes. 30 vezes para todos. 30 vezes. Então, essa é a lei de Proust, a proporção constante entre as massas. Sempre vai ter uma proporção constante nas reações químicas, tá? E as reações de neutralização aqui entre ácidos fortes e bases fortes, o que a gente tem aqui? Um ácido forte sempre vai reagir com uma base forte, vai produzir sempre sal e água. Então, eu tenho aqui HCl, que é um ácido forte, NaOH, que é uma base forte, sempre vai produzir um sal e água, tá? Vocês devem ter visto funções inorgânicas ano passado, então sabe que isso aqui é um ácido e sabe que isso aqui é um hidrácido forte. Se não souberem, depois vocês me falam, que a gente pode até fazer uma videoaula sobre ácidos e bases, ácido forte, ácido fraco. NaOH, vocês sabem que é uma base forte. Então, vai produzir sal e água. Isso daqui é, então, uma reação de dupla troca, não é isso? Já aprenderam também reação de dupla troca, simples troca, síntese, decomposição. Se não aprenderam, também me falem aí que eu posso fazer uma videoaula disso aí para vocês, tá? E até uma revisão para o Enem também. E como é que a gente linka aí a lei de Lavoisier, a lei de Proust com essa reação de neutralização, né? Com as habilidades que a gente está trabalhando, né? Que são as quantidades envolvidas e tal. NaOH é a base forte. HCl é o ácido forte. Então, vocês já sabem que vai produzir o sal e água. Mas e com relação às quantidades? Eu tenho aqui, essa primeira linha aqui é toda estequiometria. De onde é que eu tiro isso daqui? Da tabela periódica, tá? Então, se eu somar aqui, o sódio é 23, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1, vai dar 40. O H é 1, o Cl é 35,5, vai dar 36,5. O Na é 23, o Cl é 36,5, vai dar 58,5, tá? Então, tirei tudo isso da tabela periódica, das massas lá dos elementos da tabela periódica. Então, se 40 gramas de NaOH reage com 36,5 de HCl, produzindo 58,5 de NaCl, se ao invés de 40 eu usar 4 gramas, coloquei uma conta bem fácil que é para a gente fazer de cabeça, quanto eu vou precisar de HCl com esses 4 gramas e quanto eu vou produzir de NaCl. Primeiro, onde é que está a lei de Lavoisier aí, né? Eu não coloquei aqui quanto é de H2O, mas H2O vocês sabem que é 18, né? 18 gramas aqui. Deixa eu botar aqui. 18 gramas. 18 gramas. Se você somar 40 com 36,5, dá 76,5, não é isso? Se você somar 58,5 com 18, também vai dar os mesmos 76,5. Então, soma das massas dos reagentes igual a soma das massas dos produtos. Então, isso aqui é a lei de Lavoisier. Então, é uma boa maneira de saber se você calculou certo, tá? Porque a soma das massas do lado dos reagentes tem que dar a mesma soma dos lados dos produtos. Senão, ou você fez o balanceamento errado, ou você calculou aqui errado, tá? E aqui a lei de Proust. Lei das proporções constantes, ó. 40 para 4, quantas vezes menos é? 10 vezes menos, né? 10 vezes menos. E aqui, então, quanto valia esse x? 10 vezes menos do que isso aqui.
3,65. Aqui o y, 10 vezes menos. 10 vezes menos 58,5 dá 5,85. Nossa, professor, não vou lembrar essas leis. Não tem problema, faz regra de 3 que dá na mesma. Ó. 4 vezes 36,5, o resultado divide por 40. Vai dar esse valor aqui, tá? 4 vezes 58,5, o resultado divide por 40. Vai dar esse valor aqui, ok? Outro exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem ácido sulfúrico aqui. Deixa eu tirar aqui. Ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, produzindo sulfato de sódio mais água. Já tá balanceada. De novo, eu coloquei o número 1 aqui só para vocês saberem que é uma que ele tá balanceado certinho, mas esse número 1 não precisaria colocar, tá bom? A gente podia omiti-lo. E aqui esse 98, essa primeira linha aqui, ó, essa linha é a linha da estequiometria. Tirei da onde? Da tabela periódica, tá? Se você somar 98 com 80, vai ter que dar o mesmo resultado do que se você somar o 142 mais o 36. 98 com 80 dá 178. 42 com 36 dá os mesmos 178. Então, lei de Lavoisier está ok. E aqui foi o dado do exercício, um dado aleatório aqui do exercício. 49 gramas de H2SO4 precisa de quantos de NaOH? Lei de Proust aqui, ó. Você olha aqui, ó, 49 e 98. Qual é a proporção? Minha dica, ó, divide um pelo outro. Se dividir esse por esse, vai dar quanto? Vai dar 2. Então, é 2 vezes menos. Então, aqui também, esse daqui vai ser 2 vezes menos. 80 dividido por 2 vai dar quanto? 40 gramas. 142 dividido por 2 vai dar quanto? 71. 36 dividido por 2 vai dar quanto? 18. Professora, eu não vou lembrar nunca disso. Não tem problema, faz regra de 3. 49 vezes 80 dividido por 98 vai dar 40. 49 vezes 142 dividido por 98 vai dar 71. 71 vezes 36 dividido por 142 vai dar 18. Então, você tem duas maneiras de fazer isso aí, tá? Ou por lei de Proust ou por regra de 3. Quiser ir direto na regra de 3, sem problema, quem tem mais facilidade. Tudo bem? Então, vamos lá então. Resumindo aí o que a gente viu. Uma reação de neutralização, ácido forte, base forte, sempre vai formar sal e água. A lei de Proust, ela fala de quê? Que as massas são proporcionais. Aquele número grande que está do lado das moléculas, ele se chama coeficiente estequiométrico. É nele que a gente mexe quando vai fazer o balanceamento. Aquele número pequenininho embaixo das moléculas, nunca a gente mexe quando vai fazer o balanceamento, senão a gente altera a molécula. Então, a gente nunca mexe, tá? E falei no começo do resumo e vou falar no fim de novo. Reação de neutralização entre um ácido forte e uma base forte sempre se forma sal e água, ok? De novo, se tiverem alguma dúvida, falem comigo. Se quiserem que eu faça uma videoaula com algum ponto específico, falar sobre funções inorgânicas, falar sobre ácidos fortes e bases fortes, bases fracas, ácidos fracos, falem comigo que aí eu faço uma videoaula específica sobre esse assunto, ok? Espero ter ajudado. Beijo e fui!